Olá, colegas exaguianos, tudo bem? A pedido do professor Marcelo Brocardo, estou gravando um vídeo a respeito do trabalho interdisciplinar do quarto termo de simulação de empresas do curso de Administração Empresarial da ESAG. Eu me chamo Lucas, junto com os colegas Bernardo, Pedro, Maria, Milena e Sofia, nós somos os vencedores da simulação do turno vespertino do primeiro semestre de 2025. Vocês vão notar que o nosso trabalho fugiu um pouco do conceito padrão de dashboards. A gente quis dialogar com o universo lúdico do jogo, em que as empresas disputavam no mercado competitivo e eram listadas em bolsa. Então a gente se inspirou nos relatórios anuais que as empresas trazem em suas sessões de relação com investidores, adaptando aqui ao período bienal da simulação. A gente também se adaptou aos requisitos do trabalho interdisciplinar de avaliação para cada um dos professores e iniciamos o nosso relatório com a palavra da diretoria, dividindo nossa equipe numa estrutura de 3 diretores e 3 diretoras, em função do que a professora Milei de Gestão de Pessoas pediu para a gente fazer a descrição dos cargos. E, na realidade, durante as reuniões semanais para tomada de decisão, não dividimos assim de maneira tão estrita, né? Discutimos em conjunto e acabamos aproveitando essa estrutura aqui para dar as responsabilidades da apresentação. Então, apesar de termos fugido um pouco do padrão dos dashboards, a gente ficou feliz que nossa visão criativa foi bem recebida pelos professores. Então, a apresentação dos dados propriamente dito começa nesse primeiro painel de vendas. A gente organizou a navegação através dessa aba lateral. Os 7 painéis do meio aqui são os dados propriamente dito, primeiro a palavra de diretoria, que funciona como uma introdução, e o último slide de agradecimento. Nesse primeiro painel, a gente alterna as visões da receita líquida e das unidades vendidas, que foi implementada no Power BI através de bookmarks. Funciona aqui visualmente como se fosse um painel único, né? Nós também implementamos filtros através desse menu drop-down, que a gente pode selecionar tanto períodos específicos quanto produtos específicos para uma visão mais granular e adequada à análise que se deseja fazer, né? No nosso cenário de simulação, a disputa era de empresas fabricantes de smartphones e smartwatches, né? E isso levou a gente, na atividade de marketing, a orientar o nosso branding muito por uma visão assim futurista, integrada com um estilo de vida jovem, que também valoriza a inovação e o design dos produtos, né? Por isso que a gente buscou fazer esses slides visualmente agradáveis, cujas cores foram baseadas em paletas expandidas do nosso branding, né? E a gente pensou muito em função do que se apresentava no manual dos diretores, que teoricamente os smartphones eles já seriam um produto em fase de maturidade, sem tanto espaço para evolução nas vendas, ao contrário dos smartwatches, né? Nós, inclusive, criamos o nome da nossa empresa em função dessa tendência dos wearables, né? Dos quais os smartphones são o tipo de produto dessa categoria mais em evidência na atualidade, né? Então, essa visão futurista nossa passava muito por ser bastante focada nos smartwatches. Analisando esse card do gráfico de participação na receita líquida dos produtos, a gente pode observar que a participação do smartwatch em relação ao smartphone é muito menor, quase 8 vezes menor, né? Porém, essa coisa muda um pouco de figura quando a gente considera a margem de contribuição dos produtos. Essa análise do custeio variável, né, esse método de custeio gerencial que a gente aprende de contabilidade de custo com o professor Halp no terceiro período, mostra para a gente que o produto smartwatch tem uma margem de contribuição percentual muito maior do que a do smartphone, né? Então, como falei, isso recupera um pouco da importância dele do que se a gente considerasse somente a participação na receita líquida. Uma outra coisa interessante, se a gente filtrar aqui, por exemplo, no ano 2, a gente vê que a margem de contribuição aumentou para ambos os produtos, né? Isso se deu também bastante em função da gente ter estruturado um bom processo de compras, sempre priorizando a compra naquele fornecedor que representava a maior lucratividade consolidada, né? Então, considerando isso sempre os impostos recuperáveis, né? Mesmo que o desembolso em um determinado período fosse maior para um determinado fornecedor, se os impostos recuperáveis compensarem nos períodos seguintes, isso vai gerar uma lucratividade consolidada, né? Expressa aqui nessa análise dos produtos, uma margem de contribuição maior ao longo dos períodos, né? Então, essa é uma dica que a gente dá. Observem se o fornecedor mais vantajoso não é necessariamente aquele que cobra mais barato, mas que, considerando os impostos recuperáveis, ele vai gerar uma lucratividade maior para a empresa no final dos períodos. Então, esse segundo painel duplo, ele foi apresentado pelo nosso diretor de operações. Para complementar essa visão dos produtos, da margem de contribuição, a gente trouxe agora o aspecto logístico de ruptura de estoque, né? Em verdade, a gente não teve a disciplina prática de logística com o professor Gontijo ainda, que se não me engano ela veio no quinto período,
porém a gente correu atrás para trazer o que a gente considerou mais relevante, levando em consideração a nossa estratégia do jogo. Qual foi a nossa estratégia principal? Como o indicador que determinava a posição do jogo era o retorno sobre ativo acumulado, a gente buscou manter um baixo nível de ativo. E isso no jogo correspondia a ter um baixo nível de estoque, já que os estoques, eles proporcionalmente são uma conta com uma participação muito grande no balanço patrimonial, vocês vão perceber. E o que é a ruptura de estoque? A ruptura de estoque ela ocorre quando há demanda não atendida, quando a produção mais os estoques são menores do que a demanda, né, da empresa. Então, vocês podem observar o seguinte, aqui no ano 1, a gente não teve ruptura de estoque, a gente sempre conseguiu atender os smartwatches. Já para os smartphones foi o contrário, né? A gente teve 100% dos períodos de demanda não atendida. No ano 2, isso se inverteu. A gente teve mais frequência de ruptura no smartwatch do que no smartphone. Por quê? A gente comentou há pouco, né, que os smartphones surpreenderam na sua tendência de crescimento. Então, a gente acabou reorientando um pouco dos recursos produtivos da empresa para atender essa demanda que surpreendeu, né? E isso acabou prejudicando a capacidade de produção e atendimento da demanda do smartwatch em contrapartida, né? A gente buscou aqui integrar um KPI com um visual de cartão no Power BI, né? Foi interessante para poder aplicar essas questões de formatação condicional. Então, passando aqui para o próximo painel da apresentação, vai ficando clara a diferença dela em relação ao conceito tradicional de dashboard, né? Os dashboards eles são aí uma ferramenta muito valiosa se acompanhar as atividades da empresa. Normalmente eles são estruturados como um painel único para cada uma das áreas, com uma coleção dos principais indicadores mais relevantes, né, para que os gestores aí possam tomar o pulso das atividades e traçar as medidas corretivas. Por que a gente não fez isso? Porque a nossa aptidão com o Power BI foi sendo desenvolvida ao longo do semestre, então a gente não estava pronto ainda para criar esses dashboards durante o período das simulações. E também a própria plataforma Simular ela já traz algumas ferramentas para você acompanhar essa performance, né? Mas enfim, continuando a questão da nossa estratégia, a gente pode observar que, em função daquilo que eu falei, que a gente apostou muito num hipotético crescimento dos smartwatches, os gastos de marketing aqui relacionados à inovação, design e propaganda, eles foram proporcionalmente muito maiores para o smartwatch do que para o smartphone, né? Um fator que a gente chama atenção para vocês lerem bem os manuais dos diretores, né? E se atentarem à defasagem da ação dos investimentos, né? Por exemplo, os investimentos em inovação e design, no manual dos diretores, eles têm o maior efeito 2 períodos à frente, né? Então, vocês vão ver, por exemplo, que no segundo trimestre do segundo ano, a gente realizou investimentos pontuais bem acima da média, buscando estimular a demanda até o período que haveria simulação, né? Que era o quarto trimestre do segundo ano. Então, a partir daquele período, a gente já passou a investir muito menos em inovação e design, que não teríamos tempo de colher os benefícios daquele investimento. Nesse mesmo manual, consta que os fatores que influenciam a demanda são inovação e design, propaganda, preço e prazo. Prazo foi o único que a gente não trouxe na apresentação. Na sequência aqui, eu busquei trazer um insight da demanda dos produtos no seguinte sentido. Se o preço fosse o único fator que determinasse a demanda, nesse gráfico de dispersão, esse coeficiente de determinação que nós calculamos aqui no Power BI, ele deveria ser muito mais alto. Deveria corresponder a uma correlação forte, aí, pelo menos um R² acima de 0,5, né? Como esse cálculo desse coeficiente realmente retornou um valor muito baixo, a gente pode inferir que esses outros fatores realmente influenciam a demanda. É claro que isso é muito mais complicado, porque envolve séries temporais, envolve sazonalidade, né? E essa é uma simplificação aqui só para a gente fazer essa conexão do nosso storytelling de dados. Como eu venho comentando, finalmente a gente vai poder observar, em relação ao que o estudo de mercado que consta no Manual dos Diretores previa, vocês podem observar aqui em azul mais claro que para o produto smartphone, principalmente nos quartos trimestres do ano 1 e do ano 2, a demanda surpreendeu muito dos smartphones. Em contraste, a demanda dos smartwatches ela foi menor. Então, só para reforçar, né? Aqui em azul claro foi o que realmente aconteceu e em azul escuro aqui, né, era a demanda prevista para ambos os produtos. Então, tem efetivamente um comportamento contrário. O smartphone se previa uma demanda muito maior e ela não ocorreu. O smartphone não se previa tanta demanda e ela ocorreu. A gente pensa que isso pode ter acontecido
por termos estimulado demais a demanda com esses investimentos de inovação e design e propaganda, reforçando essa demanda onde ela já estava aquecida, então causando um sobreaquecimento dessa demanda, né? Isso da nossa parte, dos investimentos da nossa empresa. E observando assim também os investimentos do mercado, a gente pensa que realmente possa ter acontecido algo nesse sentido para contribuir para esse comportamento surpreendente. Então, esse painel de insight fez a ponte entre os dois painéis que na apresentação foram tratados pelas áreas de tecnologia e marketing, que a gente idealizou como trabalhando em conjunto a parte de tecnologia responsável por esse aspecto da inovação e design dos produtos. No desempenho do market share, vocês vão observar nesses cards superiores nosso market share final médio dos produtos e os rankings finais de cada um deles. Se nós filtrarmos aqui pelo smartphone, a gente pode observar que no período 3, brevemente, a gente teve a primeira posição também nos smartphones. Porém, essa tendência surpreendente fez com que tivéssemos um alto nível de demanda não atendida e acabássemos em segundo lugar nos smartphones. Já para os smartwatches, a gente conseguiu fazer jus ao nosso brand, ao nosso propósito, ao nosso conceito de marca e finalizamos então como realmente referências em smartwatches. Esse mapa, o professor Brocardo vai ensinar vocês a trabalharem no software QGIS para desenhá-lo. Então, é um processo um pouco chato, mas é sempre válido o aprendizado. A interpretação desse mapa aqui ela não é muito simples em função da interação entre as visualizações, né? Nesse caso aqui, entre ele e o gráfico. A gente buscou superar um pouco dessa complexidade, deixando bastante explícito o comportamento dessas visualizações com essa funcionalidade do Power BI que se chama Dicas de Ferramentas, né? Algo bem legal para vocês estudarem e implementarem elas através de páginas ocultas em que você pode colocar visualizações extras, informações aí que forem relevantes. Passando para a parte de planejamento e controle financeiro, a gente seguiu estritamente o que estava no roteiro. Trouxemos aqui então os indicadores de liquidez corrente e endividamento geral na parte superior para iniciar. Vocês vão ver que eles têm um comportamento de correlação inversa bastante evidente, né? E também podem notar que aqui ao final dos períodos a gente chegou a ter um índice de liquidez corrente muito alto, que tipicamente é interpretado como uma ineficiência de gestão de caixa, né? No nosso caso especificamente, esse alto índice de liquidez não é porque a gente tinha muito ativo, né? Mas porque a gente tinha pouco passivo, já que a gente buscou, conforme as vendas foram evoluindo, através de uma gestão bastante conservadora, fazer essas compras com o nosso próprio caixa, né? Então, reforçando essa ideia de que, na realidade, esse índice de liquidez era em função de um baixo passivo e não de um alto ativo. Porém, de qualquer forma, em termos realistas de gestão financeira, não era o mais inteligente a se fazer, né? A gente fez isso buscando a realidade do jogo, em que nós quisemos manter sempre o menor ativo possível para ter a maior rentabilidade sobre esse ativo acumulado, né? Então, nesse sentido, a gente preferiu utilizar os nossos recursos financeiros próprios do que contratar dívida para comprar insumos quando isso era possível. Nos cards inferiores, a gente tem o EBITDA e a margem EBITDA calculados, a partir da conta de resultados, lucros antes de juros e tributos, somados então às depreciações que constavam nas contas das tabelas do jogo. Nós não calculamos essa margem para as outras equipes, apesar de que poderíamos fazer, porque compramos os balanços patrimoniais de todos os períodos, mas em termos de margem líquida, que é um indicador aproximadamente correspondente, a gente sempre esteve acima da média do mercado, com exceção do primeiro período. Na continuidade desse painel de finanças, a gente tem propriamente a análise da rentabilidade. Os dois indicadores que eles vinham calculados na plataforma sempre era a rentabilidade sobre o ativo e a rentabilidade sobre o patrimônio líquido, que aqui em inglês fica sendo o ROA e o ROE, né? Isso tanto a performance período a período, quanto essa fórmula como era calculada na plataforma do jogo em função dos resultados acumulados, né? A gente terminou em primeiro lugar no ROA acumulado e em segundo lugar no ROE acumulado. Então aí a gente pode fazer essas considerações novamente da nossa estratégia, né? Realmente, em termos de eficiência financeira, de alavancagem e de trazer um retorno maior para os acionistas, a nossa estratégia não foi a mais inteligente. A equipe 2 superou a gente com uma margem razoável nesse ponto, né? Porém, levando em consideração nossa visão sistêmica de todos os indicadores, a gente ainda assim terminou em primeiro lugar.
Então, para ilustrar o potencial efeito benéfico da alavancagem financeira, observem aqui, no período 4, quando o nosso índice de endividamento geral foi o maior para o período analisado, isso coincidiu justamente com a maior diferença entre os retornos sobre o patrimônio líquido e o retorno sobre o ativo, frisando, né, esse potencial benéfico da alavancagem financeira para a criação de riqueza para os acionistas. Também calculamos o retorno sobre o capital investido, ROIC. Para quem gosta de finanças e contabilidade, as considerações a seguir podem ser interessantes. Para quem não gostar, pode passar para a seção seguinte. O ROIC, ele leva em consideração, no numerador, uma medida chamada NOPAT, que é o EBIT líquido de impostos, enquanto no denominador ele considera o capital investido ou o investimento. Tem esses dois nomes possíveis. No contexto do jogo, aquelas empresas que financiaram sua compra de insumos através dos fornecedores, elas não contabilizavam esses recursos no capital investido. Já no nosso caso, que compramos através de financiamento bancário, esses valores eram contabilizados. Então, portanto, como eles ficam no denominador, isso diminuiu o nosso ROIC em relação às empresas que optaram por financiamento por fornecedores. Então, para trazer aqui uma visão complementar, uma outra perspectiva, a gente criou o seguinte cenário do ROIC ajustado, que desconsiderou somente esses recursos utilizados para financiamento de insumos, deduzindo eles do capital investido, ou seja, elevando o nosso ROIC, aproximando eles daquelas empresas que tinham se financiado por fornecedores. Por que a gente propôs isso? Porque no fim das contas, ambos os financiamentos eles têm custo de capital no jogo, né? Então é uma questão unicamente contábil e a gente buscou explicitar isso aqui na nossa dica de ferramentas sobre a metodologia de cálculo. Em contrapartida, né, se isso aumenta o nosso ROIC, ele diminui a nossa eficiência financeira, pelo mesmo motivo que a gente comentou desse diferencial entre ROI e ROA. Agora, se nós observássemos o diferencial entre ROI e ROIC, porque essa eficiência financeira medida sobre esse potencial benéfico da alavancagem pode ser visto sob esse ponto de vista da diferença entre os dois indicadores. Então, se nós estamos aumentando o nosso retorno sobre o capital investido com esse ajuste proposto, a gente, na realidade, está assumindo uma menor eficiência financeira no sentido de alavancagem positiva para a nossa empresa, né? Então, realmente, essa nossa perspectiva, ela não é para ressaltar uma qualidade que não teria havido da nossa parte, mas simplesmente para demonstrar como essa perspectiva diferente traz uma análise positiva, por um lado, e traz uma consequência negativa, por outro. Então, finalizando essas considerações, levando em conta o que eu já comentei anteriormente, vejo que à medida que as vendas evoluíram e a gente pôde financiar a maior parte das compras com capital próprio, essa diferença entre ROIC e ROIC ajustado diminuiu bastante. E chegou ao ponto aqui no período 4 que a gente jogou com o livro de regras debaixo do braço e não fez mais compra nenhuma, já que a simulação acabava, né? Então, nesse período 4 do segundo ano, o ROIC e o ROIC ajustado, eles correspondem perfeitamente por conta disso. Então, chegando ao final, no painel de gestão de pessoas, como lá no início da palavra da diretoria a gente já trouxe os cargos para cada um dos integrantes do grupo, nós nos restringimos nesse painel mais à satisfação dos colaboradores. Que a gente sabia, né, pelo manual, que um dos principais fatores que influenciam é o salário. Porém, se a gente analisar aqui, ó, no ano 1, a gente teve um salário razoavelmente acima da média e uma satisfação bem dentro da média, né? Isso porque existem outros fatores que influenciam a satisfação dos colaboradores. E a gente buscou implementar, né, as decisões da empresa para cada um desses fatores através dessa ferramenta, da dica de ferramentas do Power BI, né? Então, passando aqui ao longo dos trimestres, no nosso dashboard, dá para você avaliar quais foram as decisões que a empresa tomou que também influenciaram a satisfação dos colaboradores. Mas é claro que um nível de salários muito alto influencia bastante, né? Vejo que a gente teve uma escalada bastante agressiva de salários aqui no segundo ano, né? Justamente para conquistar essa liderança na satisfação da mão de obra direta, que ajudou com que a gente conquistasse o primeiro lugar na simulação. Também investimos bastante na participação dos lucros, que na média dos 2 anos, em relação ao lucro líquido antes das participações, teve uma alíquota média de 5,3% de distribuição, que totalizou mais de 2 milhões de reais para os funcionários e certamente contribuiu para esse índice de satisfação nosso acima da média e para o nosso primeiro lugar nesse indicador. Chegamos aqui ao final, no painel de agradecimento, né? Quero agradecer a quem ficou até o final do vídeo assistindo a nossa experiência. É muito valioso poder compartilhar e poder fazer essa troca, porque realmente para quem se interessa e se dedica,
nada é mais satisfatório do que poder conversar a respeito dos interesses aí reflexivos e intelectuais nossos, né? E fora a frase fringe aí, fringe não, cringe, né? Do slide final, que a gente gostaria de deixar uma mensagem aí de dedicação, né? Para poder superar as dificuldades da vida estudantil, da vida profissional e sempre usar isso como as dificuldades aí como degraus, né? Quero agradecer também aos professores, especialmente ao professor Marcelo Brocardo, que ele estrutura muito bem as disciplinas dele para a gente, coloca atividades e exercícios que ajudam a consolidar bem o aprendizado. Realmente ele é um dos professores que se destacam por sua organização na elaboração do plano de ensino das disciplinas em atividades constantes para a gente realmente desenvolver e consolidar nossas competências. Agradeço mais uma vez a atenção de todos, pessoal. Bons estudos, bom trabalho, sucesso!